Com todo esse sol, a preocupação com a saúde deve ser ainda maior. A desidratação é o efeito mais comum do calor e atinge principalmente as crianças. Nos postos de saúde do Alto Tietê, os médicos calculam que esse atendimento cresça em 50% nessa época. Murilo, de 1 ano e 2 meses, dá risada e toma água toda hora. Com o calor dos últimos dias, a babá não descuida e está com a mamadeira sempre à mão. E essa atenção não é à toa. Meu filho chegou com uma febre de 40 graus e a febre não passava. E vômito constante e diarreia muito intensa. Aí levei no pediatra, ele me disse que ele pegou uma virose. Até então eu não sabia nem o que era. Ele falou, não, é normal, isso pega no ar. Ele ficou internado por 2 dias para evitar um mal pior, a desidratação. Eu não conseguia vencer no líquido, até que ele foi ficando fraco, voltei no pediatra de novo. Ele falou, olha, Elaine, nós vamos ter que internar, senão ele vai desidratar. Nesta época do ano, as consultas por causa da desidratação aumentam até 50% nos postos de saúde da região. As principais causas são a febre, o calor excessivo e vômitos. Tudo isso faz com que o corpo perca água e sais, mas a diarreia é a mais perigosa. A pessoa perde líquidos com muita rapidez e, segundo os pediatras, pode morrer se não houver tratamento. Com a perda da água, o organismo não funciona direito, já que o líquido é a base de todos os fluidos corporais, como o sangue. A água ainda ajuda no transporte e na absorção dos nutrientes. Segundo os especialistas, são as crianças que correm mais risco de sofrer com a desidratação. Nos adultos, a água representa 60% do peso do corpo. Nas crianças, 75%. As mães estão atentas para o perigo e tomam alguns cuidados. Dou mais líquido, não deixo comer muita coisa pesada, calor, deixo tomar mais banho, fica com mais à vontade também, né? Alimentação leve, né? Às vezes a criança perde o apetite, né? Aí tem que dar uma alimentação meio levinha para ela. E alguns cuidados simples podem evitar a desidratação. Ricardo Café, boa tarde. Boa tarde, Dino. Bem, você mostrou alguns casos para a gente há pouco, foi nos postos de saúde. Qual é o recado para as mães? Elas podem conseguir evitar a desidratação com cuidados simples? Olha, Dino, podem sim, realmente os cuidados são bem simples. Basta a criança consumir muito líquido, muita água e frutas ou outros vegetais que são alimentos ricos em água. O doutor Jaime Castilho Pinheiro, filho é pediatra. Boa tarde. Existe uma quantidade específica de água para a criança consumir por dia? Bom, a criança não deve, o conselho que eu dou é que a criança não deve ficar com sede. Antes de ter sede, a mãe já deve ter oferecido líquido em profusão, em quantidade para essa criança. Prevenir é muito melhor do que remediar. Doutor Jaime, boa tarde. Boa tarde, Dino. Agora, de maneira geral, as crianças, elas têm condição de ter essa noção de que está com sede e pedir água para a mãe? Ou é uma sensibilidade que a mãe tem que ter, o pai tem que ter? São os familiares, a mãe, os familiares, a babá, quem cuida da criança é que deve ter essa noção de fazer com que a criança não chegue nem a ficar com sede, principalmente com o calor que está fazendo. Bom, mas se a criança tiver algum problema, tem uma solução caseira que é o soro caseiro, né? Sim, o que é preciso para a mãe fazer esse soro? Sal, açúcar e água, simples. Então, 200 ml de água se coloca num copo, tá? Uma pitadinha de sal, tá? Com 3 dedos, uma pitadinha, e 2 colheres de chá de açúcar, né? Essa colher não pode ser muito rasinha, tá? Nem muito cheia, exatamente. Quais são os sintomas que a mãe tem que observar para aplicar esse soro, para dar esse soro para a criança? Bom, a criança fica com a boca seca, a saliva fica pegajosa, a pele fica, perde a elasticidade, tá? A criança fica sem urinar, tá? Por exemplo, uma criança ficou sem urinar, com a fraldinha seca, mais de 4 horas, já está correndo risco, tá? E os olhos ficam encovados, a criança fica muito, ela fica irritadiça demais, fica muito irritada. Tá, né? Obrigado pelas orientações, então. Dino, é com você.